Bom, a gente vai começar a falar sobre a política fiscal. Política fiscal, conceitos de política fiscal. Refere-se à atuação do governo na arrecadação de impostos e seus gastos e investimentos. Nesse caso, o governo atua sobre o sistema tributário de forma a alterar as despesas do setor privado. A política fiscal está intimamente ligada à política monetária, podendo-se afirmar em termos bastante simplistas que as duas políticas econômicas são como irmãs, pois ambas buscam influenciar um aspecto da economia. A política monetária irá modificar o comportamento da moeda e a política fiscal irá operar frente aos gastos estatais. Uma maior arrecadação de impostos irá influenciar diretamente na disponibilidade de dinheiro no mercado, provocando uma redução de recursos que particulares nós poderemos ou não destinar ao consumo e à poupança. Assim, quanto maior a carga de impostos que o governo cobra da gente, ditada pela política fiscal, haverá menos renda disponível para a população em geral, inibindo o consumo. Essa é uma das armas disponíveis aos governos para controlarem a taxa de inflação, pois tem como objetivo atingir a demanda. Assim, a economia apresenta tendência. Se a economia apresenta tendência para a queda no nível de atividade, o governo pode estimulá-la cortando os impostos e ou elevando os gastos. Pode ocorrer o inverso, caso o governo deseja diminuir o nível de atividade para controlar a inflação. Qualquer aumento de imposto ou criação de um novo somente poderá entrar em vigor no ano seguinte à sua promulgação. A gente vai ver agora aqui os resultados fiscais disponibilizados pelo Banco Central referentes a janeiro de 2012. O superávit primário de janeiro alcançado foi de 26 bilhões e o superávit acumulado nos últimos 12 meses foi de 137 bilhões. Os juros nominais em janeiro foi de 19 bilhões e o acumulado dos juros foi de 237 bilhões. Em janeiro, a gente teve um resultado nominal, que inclui o superávit primário e os juros nominais apropriados. Teve um superávit de 6,4 bilhões. Então, em janeiro, o governo conseguiu arrecadar bastante e teve um superávit mesmo incluindo os juros da dívida. Agora a gente vai ter uns exemplos de políticas fiscais no Brasil. E o primeiro exemplo que a gente vai estar falando é a redução de IPI para carros, que houve em 2008 e, como o Vinícius vai explicar agora, ainda está acontecendo esse ano. O primeiro exemplo de política fiscal é a redução de IPI para automóveis. O governo Dilma prepara a redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados de carros nacionais, dentro da reformulação do regime automotivo brasileiro. A medida visa reaquecer as vendas no mercado automobilístico em queda nos últimos anos e aumentar o índice de nacionalização dos carros fabricados no país. A redução do IPI, em estudo pelo Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, será concedida às montadoras que cumprirem diversas etapas da produção no Brasil, na montagem de seus veículos. Entre essas etapas estão, por exemplo, a realização da pintura do automóvel, sondagem e estamparia. Além disso, as montadoras terão de elevar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e se comprometer a comprar autopeças produzidas no país. Ainda não há data fechada para o anúncio da medida, já que ela não está finalizada pela equipe técnica do governo e ainda depende do aval da presidente Dilma. A medida é similar à adotada durante a crise econômica de 2008/2009, quando o governo Lula, para estimular o consumo e evitar demissões no setor, cortou o IPI dos carros. Na época, o imposto de carros populares caiu de 7% para 0%. O de carros médios, de até 2.000 cilindradas, a gasolina foi reduzida de 13% para 6,5%. Segundo assessores, a redução do imposto será gradual, de acordo com o cumprimento de cada etapa de nacionalização pelas montadoras instaladas no Brasil. Agora veremos outro exemplo de política fiscal do nosso amigo Pedro sobre a redução do IPI para carros importados. Aumento de IPI. É o aumento de IPI de carros importados. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou o aumento de 30% no IPI para carros importados. A decisão foi tomada após pressão de
industriais brasileiros e representantes de trabalhadores do setor, que têm reclamado de perda de competitividade e de cortes de emprego diante da enxurrada de importados que vem inundando o mercado nacional. Além disso, as fabricantes precisam preencher pelo menos 6 entre 11 requisitos de investimentos. Manteiga informou que inicialmente todas as empresas aqui instaladas estão habilitadas. Na prática, a medida eleva em cerca de 30% o custo de um veículo importado. As principais marcas afetadas são as chinesas Jack e Chery, que nos últimos meses vinham aumentando significativamente a sua participação no mercado nacional. A justificativa foi que a medida como uma forma de proteger os empregos nacionais. O consumo interno está crescendo, mas a demanda está atendida principalmente através das importações. As medidas que foram anunciadas hoje servem para estimular a produção nacional. Agora nosso amigo Breno vai falar aqui do IPI, do aumento de IPI, Diminuição. da redução de IPI sobre produtos de linha branca, ou seja, os